Olá, pessoal, tudo bem? Giane Siqueira, consultora editorial aqui da editora Diálogo Freiriano. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui com mais um lançamento incrível aqui do Rafael. Olha só este grande livro, vamos saber hoje um pouco deste livro e um pouco mais do nosso autor. Rafael, se apresente para o público aí. Obrigado, Giane. Obrigado pela recepção. Eu sou administrador de empresas, eu trabalho na Universidade Federal do Pampa, aqui no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Sou mestre em gestão educacional e sou doutor em educação. O doutorado eu terminei ele no começo do ano passado. A defesa da tese foi em janeiro do ano passado. E a conclusão da tese, o título de doutorado acabou saindo lá por abril, mais ou menos. E aí fiquei com aquela vontade, né? A vontade de publicar, a vontade de ser um autor de um livro. Legal, legal. Então, conta para nós, como é que você encontrou, né, nesse teu desejo aí de publicar, como é que você encontrou a editora Diálogo Freiriano? Eu acho que foi um percurso, não vou dizer muito longo. Acabou que, quando eu comecei a fazer essa busca por publicar a obra, acabei encontrando algumas editoras, alguns links patrocinados acabavam surgindo, tudo. E por conta disso, eu comecei a fazer alguns orçamentos. Eu acho que eu demorei mais ou menos uns 3 ou 4 meses fazendo orçamento, tudo. E foi nessa busca. Enfim, acho que a editora se mostrou com um pacote muito atrativo de como publicar, uma mistura de obras físicas, obras digitais, o auxílio para que o livro ficasse nas grandes plataformas hoje de vendas, famosa o Amazon, né, e outras, mais utilizada pelos próprios livreiros. Então, eu acho que foi um misto, assim, eu acho que foi um atendimento muito bom, uma proposta financeira bastante interessante e uma condição de pagamento também muito boa para mim, que sou um autor de primeira viagem, vamos dizer assim. Não estou acostumado a publicar livros, não tenho um histórico de publicação, mas já tenho algum percurso com publicações, por exemplo, do livro do grupo de pesquisa que eu faço parte. A gente acabou publicando em 2022, se não me engano. Olha aí, que bacana. Então, encontrou nós aí pela internet também. Vou mostrar para vocês, depois o Rafael vai falar um pouco mais deste material. Olha só esse livro. Relação entre o público e o privado no Fundeb permanente. Olha essa capa aqui maravilhosa. Essa pesquisa, pessoal, é oriundo de um doutorado, uma pesquisa aí, né, de 5 anos, e o Rafael vai contar para nós o que vocês vão encontrar adquirindo aqui, né, esta grande obra dele. Então, conta para nós aí, Rafael, mais do teu livro. Giane, é uma pesquisa longa, né? Uma pesquisa de 5 anos aí de doutorado, que ela surgiu mais ou menos da necessidade que eu via de que são poucos os livros agora, recentemente, que estudam o Fundeb permanente. A primeira coisa que a gente faz é a separação e entender que são políticas de fundos bem distintas. Quando a gente fala do Fundef, lá, o primeiro a política de fundos, lá no início dos anos 90, e depois o outro Fundeb, que a gente chama de, para quem é mais estudioso do assunto, né, chama de o segundo Fundeb, ou Fundeb não permanente. E aí, quando 2022, quando é inaugurada essa política com o que a gente chama Fundeb permanente, eu comecei a ver que os autores que estavam começando a estudar sobre o tema, eles confundiam o segundo Fundeb com o terceiro Fundeb. Esse Fundeb não permanente com o Fundeb permanente. Então, as pesquisas que o pessoal estava trazendo, eles faziam a busca nos buscadores do Google da vida, enfim, qualquer outro buscador, pela palavra Fundeb, e traziam como se fosse a mesma coisa. Hoje a política chamada de Fundeb é isso.
Ah, não, mas aí o autor lá escreveu, no, sei lá, no início dos anos 2010, ele estava se referindo àquela política. Então, a ideia é trazer um referencial teórico para quem gosta do tema, que faça essa separação, consiga entender essa separação, e aonde, de fato, começa o Fundeb permanente. Aonde que ele começa, o que ele se diferencia da política de fundos conhecida com que eu trato os referenciais teóricos, né? Primeira geração, segunda geração, terceira geração, da famosa política de fundos. Então, quem se interessar mais pelo tema vai encontrar ali uma boa história da política de fundos, inaugurada após a Constituição de 1988, que vai falar sobre isso, vai falar sobre o que era o Fundef, quais são as características dele, as características dessa segunda geração, que eu chamei de Fundeb não permanente, e mais especificamente um pouco dessa questão do que é o novo Fundeb. E também, eu acho que principalmente remetendo também ao título do livro, né, relação entre o público e o privado no Fundeb permanente. O que eu chamo de relação entre o público e o Fundeb permanente? Entre o público e o privado, né? Eu venho de um grupo de pesquisa que se chama GPR-PPE, Grupo de Pesquisa Relação entre o Público e o Privado na Educação. Esse grupo de pesquisa aqui é coordenado pela professora Vera Peroni, na Faculdade de Educação da URGS, é ela que assina o meu prefácio aí, tudo da obra, com muito orgulho, né? E a gente sempre tem um grande estudo nas diferentes formas de privatização e de relação no campo da educação que envolvem o público e o privado. Tanto na garantia de direitos, quanto nas diferentes formas que hoje a gente vê de privatização do campo da educação. O que a gente chamava antes de a privatização apenas a transferência de propriedade do público para o privado, ela hoje se apresenta de diferentes formas. Então, a minha pesquisa se deu nisso, se deu em tentar encontrar quais são as formas que dentro dessa relação entre o público e o privado tem no Fundeb permanente e quem eram essas pessoas que estavam tentando disputar essa pauta. Então, é um tema complexo, é um tema foi um tema bastante difícil e árduo, mas um tema que me deu uma satisfação enorme quando a gente estava concluindo. Uma pesquisa de vulto, né? Acho que a Jane falava ali do tamanho da obra, comenta bastante ali. Deu quantas páginas mesmo, Jane? 346 páginas. 346 páginas. Na tese, na versão tese ali, que é a versão mais formal, tem algumas coisas que estão distintas da tese para o livro, né? Só de referências bibliográficas são quase 20 páginas. Então, assim, é uma consulta à legislação muito grande que a gente utilizou todo um referencial teórico marxista, mas utilizando o materialismo histórico como referência, né? Então, assim, a gente trabalha muito com os documentos, com a formalização da proposta, ou das propostas, como eu chamo. Né? Então, assim, foram várias propostas, várias questões discutidas até que se chegasse no que hoje é conhecido como Fundeb permanente. Olha só, é um material riquíssimo, uma obra riquíssima, inclusive, como o Rafael já falou, tá na Amazon, tá em outras plataformas, a gente vai deixar o link aqui abaixo, se você quiser adquirir. Se você tiver alguma dúvida referente ao próprio conteúdo que tem no livro, deixa aqui para nós, depois o Rafael responde para vocês, mas é uma obra maravilhosa. E eu quero que você conte, então, aí um breve resumo, como é que foi, você, o autor aí de primeira viagem, como você diz, a experiência, a jornada de produção para fazer essa capa incrível, algo que eu estava comentando com o Rafael, que ficou sensacional. Entradas de capítulo ficaram linda, linda, linda. A epígrafe, temos aqui o currículo, e 346 páginas. Conta aí como é que foi essa experiência, os sentimentos na jornada de produção, que agora você já sabe, né? Qual é o caminho para o próximo livro? Eu acho que foi muito tranquilo, assim, vou te dizer que não foi um percurso difícil, não foi uma questão muito complexa. Eu acho que a equipe que vocês têm aí da editora Diálogo Freiriano foi muito boa, assim. Um pessoal que conseguiu materializar
o que era a minha expectativa. Em termos, por exemplo, quando a gente olha para a capa, eu lembro que o rapaz que trabalhou comigo lá me perguntou, Rafael, tu tem alguma ideia, mais ou menos o que tu pensa? E aí eu fui dando as ideias, fui colocando, não. Uma das palavras-chave da minha pesquisa é correlação de força. Porque quando a gente fala em público e privado, a gente está falando de visões de mundo muito diferentes. Então, a ideia de uma correlação de força, de uma corda puxando para um lado para o outro, eu acho que ela tem um significado muito grande. Então, uma das coisas eram essas, enfim, cores distintas. Eu acho que aquela mão ali com perspectivas muito distintas de pessoas, ela também tem um significado bastante importante. São pessoas novas, são pessoas velhas, são pessoas brancas, são pessoas pretas, enfim, características que distinguem de onde vêm essas pessoas e o que elas representam. E o resto, eu acho que foi foi digamos assim, o fechamento, o molde que a equipe conseguiu dar para a pesquisa, em termos de fonte, em termos de formato, de acabamento do livro. Me ajudaram também com os textos, me ajudaram com os tamanhos dos textos que melhor se adequavam tanto à contracapa, esqueci o termo, Epígrafe. A enfim, epígrafe ficou maravilhosa aqui. Então, eu acho que foi um conjunto, assim, não foi muito difícil. Eu sabia que eram elementos constitutivos de um livro, né? Então, bom, a minha estante aqui de livros, acho que dá para ver que eu gosto muito de livros, né? Então, leitor, né? Então, tem alguns que ainda estão fechados por conta da tese. Acabou que a tese tomou um vulto muito grande, eu acabei comprando alguns livros no começo da pandemia e acabei deixando de lado alguns por conta de prioridades, né? Então, a gente tem que chega um momento da tese que a gente tem que eleger algumas prioridades. Verdade. Então, eu acabei deixando alguns de lado ali, mas em termos de leitura, eu gosto muito de livros, acompanho. Epígrafe, por exemplo, é uma coisa que eu leio muito. Quando a gente faz a compra de um livro, por exemplo, numa feira do livro, a primeira coisa que às vezes tu pega um livro aberto, né? Mas às vezes tu pega um livro fechado, você vai ler a contracapa, obviamente, para tentar identificar o que é o livro, do que ele se trata, o que tu vai encontrar ali, né? Então eu acho que eu já fiz essa escrita pensando em quem fosse adquirir o livro. Então, pensando mais com uma visão também comercial do livro, por mais que a ideia não seja essa, né? A ideia é divulgar uma pesquisa, é divulgar divulgar todo um trabalho que foi feito aí por 5 anos de dedicação ao doutorado. Dando visibilidade, né? E isso de facilitar para quem vai adquirir, né? Como o Rafael falou, o foco não é comercializar, mas sim auxílio, apoio. Alguém precisa para uma citação, para uma fonte de pesquisa, né? É um material que até a gente estava comentando, um material ali quentinho que foi saindo junto com atualizações, então já reforçando para vocês, querem adquirir? Tá aqui embaixo, qualquer dúvida pergunte. E eu quero agora então que você diga aí para o pessoal, Rafael, depois de tudo pronto, feito, o resultado final, quando tu pegou o livro e daí você folheou e disse, olha só, qual foi o sentimento e o que tem acontecido, né, depois do livro aí, quais são os impactos, né, na tua vida pessoal e profissional? Eu acho que ainda é muito recente, né, avaliar impacto, né? Então, assim, os livros acabaram chegando para mim a versão faz pouco, né? Acho que faz umas 2 ou 3 semanas. Então, eu ainda estou com a maioria dos livros, acho que aqui no cantinho aqui ainda tá para ver, ó. Eu ainda estou com eles aqui para fazer os lançamentos fisicamente, né? Fazer ele numa editora aqui uma editora não, uma livraria aqui em Porto Alegre e também fazer na minha cidade, que é Bagé. Então, em Bagé eu já consegui a agenda, então vai ser dia 20, acho que é 22, uma sexta-feira, 22 de agosto. Então a gente vai fazer o lançamento lá em Bagé. E ainda estou ajustando aqui com as livrarias em Porto Alegre para ver se eu consigo fazer o lançamento ainda em agosto. Então, por isso eu reservei alguns exemplares aqui dos livros que eu adquiri com a editora para fazer esse lançamento, para que a gente consiga ter a versão física lá na hora também. Enfim, eu acho que foi um
um percurso muito bom. Você fez uma outra pergunta, Giane, que eu acabei me esquecendo agora. Se tu puder repetir. O resultado final. Quando tu pegou o livro, chegou o livro aí, Tá. O sentimento do resultado final. Eu acho que esse foi um sentimento, para mim, pelo menos, um misto de alívio, porque eu acho que é uma conclusão de uma etapa, de uma obra que já vem sendo maturada há bastante tempo. No caso nosso aqui, a gente a gente fechou o nosso contrato lá na Black Friday, em novembro. Eu entreguei a versão para a editora, a final mesmo, já editorada não, já com algumas modificações em relação à tese, começo de janeiro. Então, quando a gente vê aqui janeiro até agosto, que a gente está hoje, vamos botar julho, né? 6 meses ali, então é um trabalho que a gente foi cada passo melhorando ele, desenvolvendo. Então, por isso que eu acho que foi um misto assim, de alívio com um trabalho muito bem feito. Acho que o trabalho muito bem feito aqui elogia muito o trabalho e a tranquilidade que a equipe me passou. Assim. Rafael, nós vamos fazer essa etapa, daqui a mais ou menos 10 dias a gente volta a falar contigo, vamos fazer uma revisão, vamos fazer isso. Enfim, acho que as etapas do processo de editoração que são muito importantes a cada passo, né? Eu lembro que quando eu acertei com... Não lembro se foi contigo, Jânio, se foi com uma outra... Foi comigo. E uma das minhas exigências era a revisão de texto. Isso. Então, assim, eu preciso de uma revisão de texto. A pessoa da equipe de vocês que fez a revisão de texto foi sensacional. Ela achou cada erro que, assim, eu não tinha visto nem na tese. Que bom, né? Que bom. Né? Muito bom por conta disso. Uhum. Enfim, acho que outras etapas também foram muito importantes, mas receber o livro de você, nosso, vamos dizer assim, né? Foi muito bom, tem sido muito satisfatório. A qualidade, ver que em relação a livros, por exemplo, físico que eu tenho aqui, ele não é inferior. Ele é um livro até de qualidade superior a alguns livros que eu tenho. A dureza da capa, a letra, o formato da letra de abertura do livro, enfim. Essa questão que a Giane também comentou, do que separa os capítulos ali, né? Para mim foi uma novidade, acho que eu não estava esperando por ele, mas são muito, muito bonitos e muito interessantes. Para quem vai fazer uma leitura mais parcelada, assim, sabe que tem esse elemento, né? Tem eu sempre me esqueço do nome da orelha do livro, né? Então, a epígrafe. A epígrafe não, a orelha mesmo, porque aí você consegue ajustar. A orelha, isso. É a orelha mesmo, né? Consegue ajustar e deixar no livro mesmo. Aonde aonde parou, verdade. Tudo. Então, ela ela é um material de qualidade. Uhum. Assim, alto padrão, né? Exatamente. Alto padrão. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido vocês. Acho que eu escolhi assim a dedo. Olha aí, que legal. E eu lembro muito bem, quando eu conversei com o Rafael, a gente sempre, né, diz, a gente recebe todo o autor nosso aqui através de uma consultoria. Foi assim que ele trouxe, e agora já estamos aqui falando novamente, apresentando essa grande obra dele. Então, reforçar para vocês, link aqui abaixo, né? Você quer adquirir essa obra, tem alguma dúvida em relação a isso, também pergunte aqui. Tá, olha só, muito linda, linda, linda essa obra. Rafael, finalizando aqui, muito gratificante te ouvir todo esse cenário aí, né, que você passou, esse depoimento, mas eu quero agora que você deixe uma mensagem, porque assim, além de você, tem muita gente que tem material de mestrado, de doutorado, que está no repositório e a visibilidade não é a mesma de um livro. Então, diga para eles aí que estão pensando aí, o que você diria para eles, Rafael? Olha, eu acho que é uma iniciativa que vale muito a pena, né? Eu acho que a gente tem que pensar também no hoje, pensar nas consequências das nossas pesquisas, mas pensar que é um investimento importante para o próprio desenvolvimento da pesquisa. Tá, você terminou lá a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado, tem um momento que a gente fica já muito envolvido com o tema que você quer tomar uma distância dela, né? Ficar um tempo sem ler alguma coisa. Acontece, acho que é parte de um percurso que todo mundo passa. Mas eu acho que passado esse tempo, você vai começar a perceber o quão importante foi aquela tua pesquisa.
e eu acho que ela precisa tomar outros caminhos. E o livro eu acho que ajuda muito isso. Hoje a gente tem formatos de livros muito interessantes. Tem aquelas pessoas como eu, que sou muito fã do livro físico, tem aquelas pessoas que gostam muito do livro digital. Então, eu acho que a, a proposta de tu investir na editoração, no formato de uma pesquisa para um livro, ela favorece a própria disseminação do conhecimento que tu gerou naquele teu tempo. Então, ela é importante para isso. Por mais que a gente saiba que hoje as pesquisas, as próprias pessoas, quando trabalham com pesquisa, vão muito para o lado dos repositórios mais digitais, artigos, publicação com qualis A, qualis B, agora os qualis também estão caindo, né? Então, assim, eu acho que ela é importante. Ela é uma etapa muito importante que não dá para deixar de lado. E ela solidifica uma informação. Então, o artigo, ele está muito volátil, e muito na opinião de quem já domina o tema. O livro é para quem quer saber mais sobre aquele assunto. Então, eu acho que as pesquisas acabam trazendo esse ar muito importante que é de fazer oxigenar os diferentes conhecimentos que tem, né? Então, eu acho que quem está maturando essa ideia, né, está adormecida ou não, né, eu acho que vale muito a pena, assim, dentro das possibilidades de cada um, publicar um livro físico, permanecer só transformar ele só num livro digital também, né? Tem algumas editoras, por exemplo, que na escolha da editora Diálogo Freiriano, elas me fizeram a proposta de só fazer o livro digital. Eu digo, não é o que eu quero, não é o meu interesse nesse momento. Então, se puderem, façam, porque eu acho que eu ainda não posso dizer que assim que vale a pena. Acho que, como eu falei, ainda estou com os livros aqui. É recente, né, Rafael? Eu não tenho ainda o impacto da venda, eu não tenho o impacto de quanto o meu nome vai reverberar daqui para frente, ainda que eu espere que ele reverbere, né? Como um autor que trabalha a discussão do Fundeb permanente. Mas eu super entendo, acho que tem muita coisa hoje, quando a gente vai num lançamento de livro, quando a gente vai numa feira, essas de livro, a gente vê que tem muita obra. Mas quando a gente olha para muita obra, a gente vê obras muito específicas, por exemplo, tem muita obra de literatura, tem muita obra da linha de coaching, eu esqueci o termo agora, que não são publicações que a gente chama de científicas, né? Então, quando a gente está trabalhando num nicho mais científico, você vê muita limitação. Tem temas, por exemplo, que quando eu comecei a pesquisar, por exemplo, meu caso, Fundeb, eu encontrei muita pouca obra. Eu acabei visitando muito as livrarias virtuais de livros usados. Eu comprei pelo menos uns 10 livros usados, porque não tinha livro recente publicado sobre o tema. Olha só. O que tu tinha era muito livro, por exemplo, de coletânea, de vários autores falando sobre um tema, mas não um livro específico. Então eu digo, não, eu preciso de um livro específico para mim trabalhar com determinado autor, para mim entender qual é a proposta dele, qual é o objetivo dele, qual é a proposta metodológica dele, enfim, conhecer com profundidade um autor, porque acaba que numa pesquisa científica a gente sabe, a gente não vai abordar todas as vertentes possíveis, mas a gente quer entender aquele assunto em profundidade. E eu acho que é isso que eu prezei na obra e é isso que eu recomendo para quem está, de fato, pensando ainda. Cada uma das nossas pesquisas, se aprovadas por banca, independente da universidade, se é pública, se é privada, ela tem um conhecimento ali guardado e que vale muito a pena para quem está pensando ainda, para quem está maturando essa ideia. Independente do tempo, né? Eu acho que o tempo nos ajuda. O tempo de deixar ela reservada ali 1 ano, 2 anos, ela nos ajuda para depois a gente reler aquele tema e ver que tem coisas dali que poderiam estar escritas de uma melhor forma, de uma forma mais didática, enfim, com outra visão, com outras conclusões, mas ela é importante. Então, para quem está pensando, sugiro que leve essa hipótese muito a sério, assim, muito
Vale muito a pena. Olha só. Olha, e bem importante o que você relatou sobre o buscar ter material. Quem for fazer uma pesquisa relacionada a esse material vai ter o privilégio de ter algo novo, né? Que inclusive, se vocês quiserem adquirir, segue o link aqui abaixo. Com certeza é um material riquíssimo que está aqui. Rafael, eu quero agradecer, tá, o teu depoimento, muito obrigada. Estamos aí disponível para os próximos livros. Quer deixar uma mensagem brevemente final aí para o pessoal que assistiu esse vídeo até o final? Olha, eu acho que como primeiro autor, eu não tenho uma mensagem motivacional, algo muito assim, muito direto. Mas eu vou ler talvez a epígrafe mesmo do livro, Ótimo, que perfeito, eu acho que perfeito. ajuda muito, né? Aqui, ó. Que é, um, Uhum. que é uma coisa que me marcou muito. São duas questões que me marcam bastante na discussão da tese, né? E que eu coloquei assim: dada a constituição final desta nova política de fundos, o entendimento que tivemos de preservar o nome anterior foi influenciada pelos sujeitos que procuraram intervir no processo de discussão legislativa. No entanto, quando tratamos das políticas de fundos, precisamos ser específicos sobre qual das políticas estamos nos referindo, se o Fundef, se o Fundeb ou ao Fundeb permanente, a Permanente. partir de 2021, sob pena de estarmos tratando de pressupostos diferentes. Então, eu acho que, Olha. no caso do Fundeb, eu acho que é isso, a gente entender que são pressupostos distintos. Por mais que a gente lembre sempre do nome Fundeb e ache que tudo é a mesma coisa, são coisas muito distintas. Tem uma cesta de impostos que garante o seu funcionamento, tem uma questão lá, um percentual dele que garante o funcionamento das escolas públicas no país todo, como garantia da remuneração mínima dos profissionais da educação, mas ao mesmo tempo ele é diferente do seu anterior, do seu antecessor, que tem o mesmo nome. Então, acho que é muito por ali, assim, acho que a minha mensagem final é essa. Vamos publicar, vamos ler bastante e vamos entender que tem diferenças, então por isso que eu acho que esse livro veio bem a calhar nesse momento. Com certeza, um material riquíssimo, atualizado aqui para vocês e os links tudo aqui abaixo para vocês encontrarem. Pessoal, muito obrigada por ter chegado até o final. Novamente ao nosso autor aqui, Rafael, muito obrigada. E se vocês, né, que estão assistindo aí, que nem o Rafael, tem uma dissertação, tem uma tese, tem um material que está parado, quer dar visibilidade, transformar ele em livro, entre em contato com a gente, tem nossas redes sociais ali e esperamos vocês. Obrigada, Rafael. Vamos dar um tchau para o pessoal aí, então? Tchau, tchau, Vamos. pessoal. Tchau, tchau.